Bem, olá, né? Então esse aqui é meu segundo vídeo, né, para o canal de filosofia, né, da filosofia da quinta. Bem, então, todo princípio, né, baseado no conhecimento humano, então todo princípio que nós entendemos como filosofia, ele teve início com um período que nós podemos denominar de mitologia. Então, né, então o ser humano, né, então desde os seus primórdios, então desde quando o ser humano ele começou a se identificar com a natureza, ou quando ele se desvencilha dessa natureza, o ser humano ele vai buscar, né, de uma certa forma ou de outra, encontrar as razões para as suas, assim, as mais variadas, né, as mais variadas questões e como é que essas questões vão ser apresentadas, né, para ele. Então, essa playlist que eu estou inaugurando hoje, né, eu vou começar a trabalhar, né, dentro do princípio do que é mito, né, da mitologia, e trabalhar por vários mitos, né, várias histórias, né, vários contos, né, dentro da mitologia, de uma forma onde nós vamos tentar entender como é que essa mitologia ela vai transformar a forma do homem ver o mundo. Né? Então, dentro desse propósito que eu estou colocando aqui, então a primeira coisa que eu vou tentar definir aqui com vocês é o seguinte: o que é mito? Né? Então, qual é a função do mito dentro da história da humanidade? E como é que esse mito, com o passar do tempo, ele vai passando de uma história para ganhar legitimidade, né? Então, para fazer sentido, né, para aqueles que aceitam, né, para aqueles que estudam e veem aquele mito como algo verdadeiro. Bem, então, para início de conversa, né, então, como eu já prolonguei um pouquinho aqui, né, então eu vou começar a trabalhar com vocês aqui esse conceito de mito, né, esse conceito de mitologia dentro da realidade, né, do mundo. Então, o que é mitologia? E como a humanidade ela vai buscar, ela busca, né, como a humanidade busca respostas para o mundo que o cerca. Bem, então essa imagem ela mostra como é que a natureza, como é que o universo ele é muito maior do que a nossa mera inteligência consegue imaginar. Ou nós ainda estamos arranhando, né, as beiradas, né, do conhecimento de uma forma geral. Então, quando nós pensamos em mito, então nós temos que pensar o seguinte: então, o que é isso? Né? Então, o que cerca a mitologia? Então, por que, que a mitologia ela é tão atraente para a humanidade? É sempre bom ressaltar que todos nós temos um momento que nós escolhemos entender o que é isso. Né? E a partir, né, dessas nossas perguntas que nós imaginávamos não ter resposta, que nós chegamos a essas indagações. Então, vou começar aqui a discutir sobre isso um pouquinho para depois aprofundar mais. Bem, então, como qualquer coisa, nós vamos definir o que é mito. Então, o mito, elas são narrativas utilizadas pelos povos gregos antigos para explicar fatos das realidades dos fenômenos da natureza. Então, as origens do mundo, dos seres humanos. Então, os mitos se utilizam muita forma de muitas vezes por uma questão simbólica, né? Uma simbologia muito grande. E personagens sobrenaturais, deuses e heróis. Então, esses componentes são interligados com fatos reais, caracterizando, né, a humanidade dentro desses heróis, desses mitos, e as pessoas que realmente existiram. Então, nós vamos ver com o passar do tempo, principalmente fazendo o diálogo entre história e filosofia, é que existem muitos momentos na história da humanidade que nós tratamos esses heróis como personagens tão fenomenais que muitas vezes nós damos importância para eles que fogem da nossa inteligência, né? Ou da forma como nós vemos o mundo. Então, Hércules, Aquiles, e nós sempre, sempre quando nós entendemos esses personagens como com seus grandes feitos, nós sempre atrelamos a sua imagem a deuses, a figuras sobrenaturais. E como isso vai fazer com que eles se tornem também sobrenaturais. Então, é sempre bom nós ressaltarmos sobre isso. Bem, então o mito, então, o objetivo principal do mito era transmitir conhecimento e explicar tudo aquilo que era importante na vida das pessoas. Então, quando nós pensamos em o objeto principal era transmitir o conhecimento, então quando nós pensamos nessa imagem no vulcão,
Então, quando um vulcão entrava em erupção, quando o homem ainda era um animal que não tinha tanto conhecimento sobre a natureza que o cercava, então ele acreditava que aquele vulcão ele era uma representatividade dos deuses. Então, os deuses estavam querendo transmitir um conhecimento ou transmitir uma mensagem aos seres humanos, e essas mensagens eram através desses fenômenos. Então, o vulcão, o furacão, né, e entre outros, trazia para o ser humano uma certa visão de uma ira desses deuses. E como que esses deuses eles vão compactuar nessa realidade? Bem, então quando nós pensamos em mitos, também nós temos ritos e mitos. Né? Então, o conhecimento em si, ele também eles eram transmitidos, né, através de ritos, de danças, de sacrifícios, de orações, mas principalmente pelas figuras, né, dos rapsodos, no caso, né, de certas divindades que eram tomados, né, por um transe ou dependendo da situação, por conta de um transe coletivo, e isso fazia com que esses mitos ganhassem cada vez mais forças. Né? Então, isso acompanhados com instrumentos musicais, liras, esses poetas eles vão declarar as narrativas míticas. Então, entre linhas, eles vão educar as pessoas. Então, quando nós pensamos no primeiro momento, né, dentro dessa dinâmica, então, quando nós pensamos em mito também, nós temos uma forma de transmitir esses mitos. E para que esses mitos fizessem sentido, então algumas pessoas escolhidas, ou algumas pessoas tidas como deuses ou semideuses, eles eram aqueles que eram responsáveis pela transmissão daqueles mitos. Então, a tradução dentro dessa realidade então, é quando você faz o convencimento daquelas pessoas a partir daquela narrativa. Bem, o mito e o poder político. Então, quando nós pensamos em mito também, como a imagem que está colocado aí, então o mito nem sempre é utilizado no sentido original. Também é usado como referência de crenças comuns que não têm fundamento objetivo ou científico. Porém, os acontecimentos históricos podem se transformar em mitos se tiver uma simbologia muito importante para uma determinada cultura. Então, quando nós pensamos em mito, então aqui está a imagem de uma coroação de um faraó. Então, esse faraó, quando ele chegava ao seu trono, então ele era coroado como filho do deus Ra. Então, esses mitos vai fazer tanto sentido para os egípcios que muitas vezes eles não conseguem desmistificar, eles não conseguem separar o lado político do lado religioso daquela sociedade. Então, o faraó ele vai ganhando uma conotação cada vez maior. E isso vai fugindo do ponto dos objetivos científicos. Então, esses acontecimentos históricos, eles vão começar a se tornar cada vez maiores. E quando há um rompimento desses mitos ou seu questionamento, muitas vezes é um momento onde essa sociedade ela começa a entrar em crise, né? E eles começam a gerar outros mitos, né? Então, nós podemos dar a história do Egito um exemplo desse. Então, quando o Akhenaton ele resolve abolir ele tenta abolir, no caso, o politeísmo, e inaugura o monoteísmo sobre o deus Atom, então essa forma de rompimento dos mitos vai fazer com que a sociedade egípcia entrasse num momento de crise. E o caso, né, aquele que ousou romper com aquele modelo anterior, ele é esquecido e muitas vezes ele é apagado da história. Então isso vai criando outras formas de ver o mundo, e isso gerando outras interpretações. Bem, então o mito e a ciência. Então, quando nós pensamos em mito também, os mitos têm caráter simbólico didático, explicam a origem dos seres humanos através da união de fatos históricos com personagens sobrenaturais. A história, né, as histórias sagradas. Então, quando nós pensamos em histórias sagradas, um mito não é um conto de fadas ou uma lenda, mas a própria verdade para aqueles que compartilham desse tipo de conhecimento. Então, eu usei essa iconografia, que é a história de Rômulo e Rêmulo. Então, quando nós pensamos na monarquia romana, como não há uma quantidade significativa de fontes, né, não tem tantos documentos sobre aquele período, então a história dos irmãos, né, Rômulo e Rêmulo, que foram abandonados na floresta e foram adotados por uma loba, faz com que essa história, principalmente a partir do povo de Roma, que o povo de Roma fosse considerado aqueles que tivessem, né, que tinham uma certa vantagem sobre os deuses, davam esse caráter a eles.
Então, nesse caso, o mito ele vai justificar os fatos históricos, né, de que Rômulo, né, mesmo assassinando seu irmão, ele se tornou um rei mítico, aquele rei que foi levado para o paraíso mesmo em vida. E isso vai levar, né, ao imaginário das pessoas até os dias de hoje, que acreditam fielmente naquela história. Não porque acreditam na simbologia religiosa, mas eles acreditam na questão de que aquilo modificou a sociedade romana. Bem, e a mitologia é o estudo, né, do mito. Então, das suas origens, do seu significado. Alguns dos mitos mais conhecidos fazem parte da mitologia grega, que vai compactuar, que vai transmitir, né, para as futuras gerações, até os dias de hoje, a maneira como os gregos pensavam, do conhecimento, da fala e da cultura. Alguns exemplos da mitologia grega, né, principalmente a partir do Monte Olimpo, dos deuses, dos titãs, das figuras mitológicas como o Minotauro e o Centauro. E como é que esses mitos eles vão se relacionando e vão ser a base para futuras sociedades. E isso, né, nós vamos ver principalmente com alguns fatos, né? Então, iniciando sobre a questão do conhecimento, então nós vamos trabalhar outros mitos. O mito do Prometeus, entre outros mitos, que fazem sentido para cada período da mitologia ou para cada período da filosofia clássica. E isso até os dias de hoje. Bem, e como o mito ele trabalha muito com religião, então eu acho interessante nós pensarmos da seguinte forma. Essa HQ, né, então essa tirinha ou essa charge, que é produzida por um grupo que se autodenomina um Sábado Qualquer, né, que ele é do Carlos Ruas, ele tem essa conotação mais satirizada do que aquela questão do mito, da religião e como nós vamos trabalhar isso. Então ele tem um diálogo entre os principais deuses que dominam a sociedade humana até os dias de hoje. Então aí chega Deus perguntando para os outros deuses, no caso, o Odin, Zeus e o deus Azteca. No caso, a Bíblia é a comprovação da minha existência. Aí no caso, né, o Odin, ele ri. Né? Então, por que não disse isso antes? Nós também temos os nossos livros sagrados. No caso, o Odin vai dizer que o dele se chama Eda Poética. E o Zeus vai chamar de Teogonia. E o deus Azteca vai chamar de Polhua. Então, nesse caso, nós vamos trabalhar a questão de como é que esses deuses, eles também são contados dentro dessa realidade. E ele vai além. E aí chega a deusa Shiva, que é a deusa da destruição, né, dos hindus, e vai dizer o seguinte: eu só vou ler a sua se você ler o meu primeiro. Né? Então, nesse caso. E aí o Odin e os outros deuses vão começar a comparar alguns fatos entre eles o dilúvio. Então, nós temos imagens do dilúvio entre os nórdicos, entre, né, ali a região da Mesopotâmia. Então, isso vai fazendo com que nós entendemos que a história, a religião, ela não é algo que não é conectado. Então, essas religiões elas vão se formando e vão formando formas de pensar cada vez mais distintas, né? Principalmente a partir daquilo que é transmitido para o homem a partir da história. Bem, então, né, partindo desse pressuposto, então, dentro do que é mito, dentro do que é mitologia, dentro daquilo que nós compactuamos sobre, muitas vezes, a verdade do outro, ela é subjetiva e a nossa é verdadeira. Então, nós temos que pensar o seguinte: então, o que nós podemos levar do mito? Né? Então, quais são os conhecimentos, quais são as bases teóricas, as bases relativas entre todos esses conhecimentos juntos? Levando em consideração que um povo, ele tendo interação com o outro, ele tende a copiar o outro. Né? E isso vai dar a base para a formação da humanidade em si. Bem, então eu agradeço, né, até aqui. Eu acho que foi bem interessante, né? Acho que é interessante falar sobre mito. Né? Então, desde quando eu tenho meus 12 anos que eu comecei a assistir Cavaleiros do Zodíaco, eu sempre me interessei por essa área. Né? Então, e o interessante é que o mito ele vai se transformando. Então, cada vez que você vai estudando mais, você vai tendo outras visões sobre aquele período. E como isso vai manipulando a nossa história. Bem, agradeço a todos. Quem ainda não se inscreveu,
clica aqui embaixo, né, se inscreva no canal. Né? Se você gostou do vídeo, deixa o seu ok. Né? Se tiver alguma curiosidade também, deixa aqui nos comentários, né, que a gente vai seguindo nessa construção. Muito obrigado e até a próxima.